estamos com duas meninas, a Maria, que é da Madeira, e a Carol, que é brasileira. Nós vamos ter um bom bate-papo aqui. A ideia hoje é tentarmos verificar como pessoas, tanto aqui de Portugal quanto vindo do Brasil, conseguem se relacionar no dia a dia, quer com os portugueses, quer com brasileiros ou com outros estrangeiros que cá aportam. Então é por isso, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E nós vamos começar então com a Maria, né? A Maria já é quase uma estrangeira aqui também, não é, a Maria, que vem da Ilha da Madeira. Exatamente. Mas também lá tem muitos brasileiros, né, que visitam. E a Maria é estudante do doutorado, mas também é professora. Tu tens alunos brasileiros atualmente? Muito sinceramente, não tenho, porque assim, eu acabo conhecendo um bocadinho mais os alunos quando eles vão ao meu horário de atendimento, porque eu só dou a componente das práticas nas minhas aulas. E não reparei, verdade seja dita, não reparei se tem algum que fala brasileiro. Mas colegas tens? Sim, colegas tenho bastantes. E família também, é que isto não é só colegas, acaba sendo um pedacito misto. E eu sei que a Maria tinha um colega que era do Rio Grande do sul do Brasil, né? Exatamente. E como é que foi essa experiência com esse colega? Foi bom no sentido de nós por acaso estávamos a trabalhar no mesmo tópico e acho que foi por aí que acabou criando uma cumplicidade ainda maior, porque eu comecei a trabalhar no doutoramento dele, vamos lhe chamar assim, porque quando comecei aqui no técnico eu ainda não tinha 100% de certeza de qual a ideia do meu projeto e mais por causa da componente principal, que era o storytelling. Eu sabia lá o que é que eu ia fazer com contar histórias, como é que eu conseguiria enquadrar isso num projeto, e o Raul entrou no ponto, ele já estava um ano à frente, já tinha a ideia dele muito mais maturada e foi para uma das cadeiras que nós estávamos a fazer que decidimos fazer o projeto juntos porque era a mesma área, e aí eu comecei a perceber, ok, isto não é só contar histórias. E as experiências que ele já tinha acabaram me ajudando também a tentar perceber como é que, usando uma ferramenta de contar uma história, consegue nos ajudar depois a redirecionar coisas, como por exemplo a aprendizagem, que é onde acaba tendo o meu tema. O tema do Raul era mais relacionado com a persuasão e aqui acho que é de relance tentar trazer a componente do meu grupo, porque o grupo é muito focado em jogos e na componente dos robôs. E aqui são robôs sociais e tanto no meu projeto como no projeto do Raul a ideia era usar um robô para tentar persuadir as pessoas, no caso dele, a fazer uma determinada tarefa seguindo um guião de uma história, essencialmente, enquanto que no meu caso a ideia é tentar usar a componente das histórias para fazer com que o robô consiga aprender com crianças, e aqui temos uma variação completamente diferente do trabalho do Raul, que era com adultos. O meu é com crianças com idades entre os 6 e os 10, e fazer com que as crianças consigam ensinar o robô e o robô também consiga ensinar as crianças tendo em conta aquilo que acabaram fazendo no contexto de uma história. E a Madeira entra aqui no meu projeto mais concretamente porque eu estou a tentar usar uma coisa que nós temos que é muito rica do sentido de património natural. E nós na Madeira temos uma grande componente de património natural no sentido de temos uma das florestas de Laurisilva que é considerada como como é que se diz? É património da Unesco e tem que ser preservado, e isto já acontece desde 1999, que foi quando nós ganhamos aqui o título da proteção pela Unesco, e 20% da ilha é património mundial. Maria, vamos falar um pouco sobre Madeira, porque obviamente nós estamos... Onde é que fica a Madeira? Okay. Quantos habitantes tem a Madeira? Como é que se chega na Madeira? Porque essa é uma curiosidade, especialmente para brasileiros que vêm a Portugal. A Madeira, primeiro que tudo, é lindíssima, mesmo por causa da componente da biodiversidade. Eu posso dizer porque eu estive lá com a Maria, que é uma excelente guia também, e Madeira é realmente linda. E se procurarem pela Madeira, uma das coisas que devem de procurar em primeira instância seria levadas. E sei que o conceito de levadas é esquisito para as pessoas até aqui no continente, porque é um termo muito específico. Levada vem de levar
ia levar a água dos pontos mais norte para os pontos mais sul da ilha. A ilha não é uma ilha normal no sentido de mais plana, como as pessoas estão mais habituadas, é mais cheia de vales e montanhas, e aí a biodiversidade entra, porque acaba tendo muitos microclimas, daí eu também estar a usar na minha componente a parte da biodiversidade, da flora e da fauna. Daí, Quantos habitantes tem Madeira? não sei, eu sou péssima com números, desculpem. A população é pequena. Sim, é relativamente pequena. A ilha tem 50 quilômetros de extensão, de comprimento. Exatamente, mas E ela depois é um pouco... é estreitinha, ela é mais compridinha e estreitinha, e a Madeira é composta por um conjunto de ilhas. Tem a ilha principal, que é a Madeira, temos uma pequeninha, que é o Porto Santo, e o Porto Santo tem uma orografia completamente diferente da Madeira. É mais plano, por isso é que eu estava a falar aqui destas diferenças. Temos o Porto Santo, que é mais plano. Temos areia amarela, enquanto que na Madeira nós não temos areia amarela, temos areia preta, porque é mais do basalto que vem, e daí a ver essas coisas. As duas componentezinhas de areia amarela são artificiais que nós temos. Exatamente, as pessoas vão para uma ilha e estão à espera de ver coisas, areia amarelinha e isso assim, chegou lá a areia preta. Isto não é normal, e então nós criamos duas ilhas artificiais, Areia fake. é trazida e todos os anos é preciso reabastecer a areia amarela. Vamos voltar para a tua relação com brasileiros. Além do gaúcho, obviamente, Exatamente, também tem é... relações com outros brasileiros. Tem. A Marta não conta aqui porque a Marta é suspeita. Mas a Marta, por acaso, foi das primeiras brasileiras que eu conheci quando vim para Lisboa. Nem sequer foi aqui o meu colega no grupo. Tem sido fácil a convivência com brasileiros? A questão da linguagem, porque o que a gente sabe é que aparentemente falamos o mesmo português, que na verdade não é o mesmo português. É diferente, não, é diferente. E aqui, esta parte do brasileiro, eu sou meia que bias também, porque nós na Madeira, por causa das condições atmosféricas e não só, eu via muitas telenovelas brasileiras quando era nova. E então eu consigo perceber muitas expressõezinhas, mas também há tal coisa, estão relacionadas com as telenovelas, por isso não era assim tão escrito. Claro que ainda há coisas que, o que é que isso quer dizer, mas vou também puxar um pedacinho aqui. Nós na Madeira não temos um dialeto diferente, mas usamos expressões diferentes, e as pessoas aqui do continente também não conseguem perceber algumas das expressões que eu uso, da mesma forma que eu também não consigo perceber as expressões que eles usam. Ou seja, mesmo sendo portuguesa, exatamente, existe aqui o pessoal da Madeira tem dificuldades muitas vezes de se comunicar com o pessoal aqui do continente. Exato. Quer seja pelo sotaque, nós temos um sotaque muito mais forte do que os continentais. Claro que a nível continental a parte norte tem um sotaque mais fechado. Nós na ilha, dependendo das zonas, até para mim, há certas zonas da ilha que eu tenho dificuldades em conseguir perceber claramente, especialmente pessoas mais idosas, o que é que eles estão dizendo. E chegou a ter alguma vez alguma situação constrangedora por essas questões da linguagem, da forma de expressão? Com Sim. brasileiros, especialmente? Sim, quando estive em Paris, fiquei na casa de uma colega do Raul, e então logo de manhã, eu sei que a expressão, acho que é menina ou é rapariga, não é o mesmo para nós. Para mim, uma menina e uma rapariga é a mesma coisa, e não no contexto que vocês lhe dão. E nós estávamos a ficar na zona da sala, e ela tinha aqueles stores manuais, e a cozinha era um espaço aberto. A coitada da rapariga, e veio por causa daí, estava a fazer o pequeno almoço, a cozinhar com a luz do telemóvel para não nos acordar e não nos incomodar com a claridade. E quando eu acordei e vi ela ali, não estava a perceber que ela estava a cozinhar. E foi instintivo, apesar de eu saber, e nós no dia anterior tínhamos tido esta conversa, especialmente do rapariga e do menina, e eu automaticamente fui, oh rapariga, abre lá a janela, ou coisa, e fui do género, ups, isto não é bem assim, e nós começamos a rir da situação porque saímos tão espontaneamente. E aqui, se eu fosse para o Brasil, eu ia ter graves problemas. Essas dificuldades ou esses problemas são comuns, e para os brasileiros com certeza a mesma coisa. Então, Carol. Bom, para mim foi ter chegado aqui e já no aeroporto, tá passando pelo controle de bagagens.
E o policial me chama, me pede para abrir a bagagem para ver o que estava lá dentro. E logo a primeira coisa que ele diz eu não entendi. Eu perguntei, desculpa, eu não entendi, pode repetir? E ele repetiu e eu falei, ainda não entendi, desculpa, né? Por causa do sotaque. E ele já me disse, não, quem tem sotaque são vocês, não somos nós. Eu falei, tá bem, cheguei bem. Há quanto tempo você está aqui? Vai completar 4 anos. 4 anos. 4 anos? 4 anos. Já tá com raízes. Já deu pra acostumar, já deu pra me adaptar melhor. Você está quase Como é uma que é a portuguesa. convivência de uma brasileira de 4 anos aqui em Lisboa, em Portugal? Assim, preciso dizer que é um pouquinho também difícil às vezes, é muito gratificante, mas chega a ser um pouco, como eu digo, interferida, porque eu convivo com muitos brasileiros aqui, talvez mais do que com portugueses. Então, há uma comunidade brasileira muito grande, muito forte aqui, e a gente acaba vivendo em grupos para compensar a distância, mas gosto muito de estar aqui, gosto muito de ver o jeito dos portugueses, de ter a oportunidade de conviver com eles, de ter a oportunidade, muitas vezes, de criar um laço mais forte e participar mesmo do dia a dia, da família. Isso é muito gratificante, porque às vezes é até difícil entrar tanto. O que tu colocarias assim, como um ponto mais positivo desse teu trabalho na universidade ou mesmo de estar em Portugal? De estar em Portugal, eu acho que é a facilidade de me locomover. Quer dizer, para mim é muito especial estar num lugar, num país que é bastante pequeno, que é bastante bonito e que é bastante diversificado, mas ao mesmo tempo é bastante pequeno. Eu consigo me mover facilmente, não só dentro de Portugal, mas também pela Europa, pela localização. Pelo fato do trabalho. Também esse fato de não ter barreiras, entre aspas. Portugal, principalmente Lisboa, hoje em dia é um lugar onde a gente convive não só com portugueses, com brasileiros, mas com gente do mundo inteiro. E acho que isso é muito especial. Ter essa oportunidade no trabalho, não só de melhorar, de poder falar outras línguas, de melhorar essas outras línguas, ou de poder trazer outras visões também para o próprio trabalho, acho que isso é muito bom, de estar aqui. E em relação aos portugueses em especial, acho que é criar esses laços, quer dizer, é um povo que fala a mesma língua, que tem alguns costumes que a gente, por exemplo, que eu achava que eram nossos, que eram das minhas avós, alguns pratos que eu achava que eram das minhas avós, na verdade são daqui. Eram das tuas avós, e tuas avós. Elas já levaram daqui. Exatamente. Você é neta de portugueses? Não há essa história na minha família, quer dizer, nunca foi me dito. Mas acredito que sim, até pelos sobrenomes. Tem o Soares e tem o Moraes, que são nomes muito famosos aqui. Sem Sim, dúvida, muito característicos. Muito comuns. Exato. Bem portugueses mesmo. Exato, e até pelas próprias coisas, pelos doces, pelas expressões, acredito que sim. Falaste das vantagens e quais foram as dificuldades, quais são as dificuldades maiores que ao longo desses 4 anos encontrou em Portugal? Aqui eu digo uma e não sei se é tão forte quanto foi pra mim, mas a dificuldade de me relacionar mais estreitamente com os portugueses. Acho que isso me afetou um pouco no início, bastante, por ser... O primeiro contato que eu tive aqui foi, ok, não é assim tão diferente, tô em casa. E logo depois foi aquele choque de não tô assim tão em casa, vai. E acho que isso no início, quer dizer, não é que foi tão difícil, mas foi difícil até eu perceber como dar a volta a isso. Só para situar o telespectador, eu ontem almocei com 6 amigos portugueses. Eu acabei, graças ao Augusto Morgado, que é o cônsul honorário do Internacional aqui em Lisboa, fazendo uma série de amizades lá com portugueses que têm entre 50 e 70 anos. E almoçamos juntos. E que nós estamos exatamente falando sobre isso. Como eles têm dificuldades no primeiro momento de se relacionar com quem não é português. Sim. O português normalmente é mais fechado, ele é mais formal, ele é mais desconfiado. Sim. Diferente do brasileiro. O brasileiro chega, conhece agora e já está abraçando em seguida. E não dá. Na verdade, em Portugal é um pouco mais complicado. Nós estamos concluindo, vou dar um outro exemplo, o semestre letivo presencial. Tivemos a última aula ontem. Eu tenho 30 colegas de aula. 2 brasileiras, nós somos em 3 brasileiros, 5 africanos. E o restante todos portugueses.
Imediatamente com as brasileiras foi como se nós nos conhecêssemos há anos, eu nunca tinha visto as duas na vida. Com os africanos foi uma festa desde a primeira semana e com os portugueses agora, já no final do semestre, que a gente começou uma relação muito mais próxima. Sim. Leva mais tempo, né? Foram 3 meses, impressionante. Então essa dificuldade, Carol, é uma dificuldade que eu senti, que eu tenho certeza que todo brasileiro sente. Não, Mas aí vem a seguir. não é só os brasileiros. Infelizmente, eu também senti. Vindo da Madeira. Vindo da Madeira, estrangeira da Madeira. É verdade, os primeiros 3 meses que eu tive no laboratório, está bem que nós temos uma comunidade estrangeira e não só brasileiros lá no laboratório, a pessoa com quem eu falava mais, e quando eu digo falar mais é do género dizer olá, bom dia, boa tarde, era a minha orientadora. E os portugueses eu só falava olá, bom dia, boa tarde, mais nada. Então isso mostra Os primeiros que 3 a meses questão- eu senti-me, e não era uma coisa normal para mim, eu senti-me muito posta de parte. Mas isso- É aqui mas eu não sei se é comum de toda a gente e aqui no continente ser assim, na Madeira não costuma ser Mas assim. no caso, Não. nesse teu grupo, tu não sentiu uma proximidade maior com os estrangeiros, de Sim. modo geral? É, isso a gente sente, né? Nós brasileiros Tanto que sentimos. acabei começando a ter mais relações com o Raul, com a Mojgan, que é iraniana, e com a Shruti, que era indiana. Foram eles que começaram a puxar um pedacinho, depois a Carla veio e a Filipa, que são duas portuguesas de zonas diferentes aqui de Portugal, uma é de Coimbra, a outra é do Alentejo, e então aí depois, aos poucos, e foi um processo que até dentro do grupo a gente via muito esta coisa, era mais fácil se relacionar, pelo menos para mim, foi mais fácil e eu comecei a ganhar mais amizades rapidamente do lado dos estrangeiros do que do lado dos portugueses. Carol. E isso para mim foi um choque. Sentiu isso também? Sim, quer dizer, sim, e até vou para um outro lado, porque não é só o fato de, é difícil se relacionar com portugueses, mas a gente acaba sendo sempre estrangeiro, então não sei também até que ponto portugueses que vão para o Brasil sentem essa coisa de, talvez não para o Brasil, mas para outros países, essa coisa de, ok, eu sou estrangeiro como os outros, então vamos juntar mais a eles. Porque no fundo o que eu tentava sempre pensar também é que não é uma coisa do jeito português, é porque é um jeito diferente do nosso, como seria talvez um outro país. Que é mais muito fechado, mais diferente. frio. Eu costumo comparar que se um estrangeiro vem para o Brasil, já é Sim. muito rapidamente integrado, já é convidado Sim. para o churrasco, já vai, né? Já passa o fim de semana E é muito junto. do nosso jeito de ser aberto. Exato. É. Verdade. Na minha família nós também íamos fazer isso. Pode não ser uma, mas aí está, pode não ser uma coisa assim tão normal, mas como tenho muitos familiares no Brasil e não só, pode ser que seja por aí e ser uma coisa Provavelmente. da minha família e não tanto no coisa, porque instintivamente para mim, se aparece alguém novo e isso assim, olá, tudo bem? Costumo ir almoçar ou costumo ir tomar café mais ou menos a esta hora, se quiseres te juntar, é uma maneira também de mostrar às pessoas se nós já sabemos os sítios onde é que eles estão, porque isto também, quando chegas pela primeira vez a um lugar, se não tem ninguém que te redireciona para os sítios, tu conseguires chegar lá às vezes é muito mais difícil. Claro, com certeza. E então aí, eu acho que para mim é normal. Quem está no sítio, seja português, seja estrangeiro, seja lá o que Deveria for, ser, deveria ser. para mim é aquilo que eu estaria à espera, é tentar mostrar às pessoas o mais rapidamente possível. Depois cada um faz aquilo que quer, mas ao menos saber que existem estas opções e tu tens estas opções em determinados sítios, era aquilo que eu achava que era normal. Surpresa! Eu passei exatamente por algumas dificuldades nesse ponto também e sou portuguesa. É muito Por isso interessante esse depoimento Por dela, isso, não é? aqui eu acho que o ser português e ser estrangeiro está tudo relacionado dependendo do sítio onde vens. Sim. Carol, tu estás aqui há 4 anos, pretende voltar ao Brasil? Qual é o projeto? Pretendo. Pra vida, pretendo. Pra vida, Quero ou seja, viver lá, quero... Por enquanto não está nos teus não. planos. Não, por enquanto não. Quer dizer, primeiro de tudo eu tenho que terminar. E assim que terminar, queria ainda ver mais um pouco do mundo, rodar mais um pouco. E depois, sim, poder viver mais a fundo no meu país. Legal. Muito bem. Bom, pessoal, foi um grande prazer convivermos com vocês, com a Maria e com a Carol. São 2 testemunhos extremamente importantes, porque mesmo que a Maria seja portuguesa, mas como é de uma ilha
fala um pouco diferente, ela também acabou sentindo, e para mim é uma surpresa isso, vindo lá da Madeira, acaba sentindo também um pouco o que nós sentimos. E a Carol, de certa forma, respalda aquilo que todos nós brasileiros acabamos sentindo, mas acima de tudo, o que é importante, depois de um certo tempo, todos nós acabamos amando os portugueses, amando Lisboa, amando Portugal. Portugal é realmente um país muito interessante de se viver, não há dúvida, as nossas experiências com pessoas assim como a Carol e como a Maria já demonstram bastante isso. Carol, muito obrigada, Maria, muito obrigada por estarem aqui conosco, esse depoimento de vocês é bem interessante e eu tenho certeza que todos que estão no Brasil e mesmo os daqui de Portugal ou ao redor do mundo que já sabemos que nos assistem, vão gostar muito de saber disso e ouvir essa entrevista de vocês. Obrigada. E nós voltamos na próxima semana então. Até a semana que vem.